Fala galera, sou eu, Kaique, e hoje eu vim trazer mais um assunto para vocês, bem assim, de forma íntima, intimista. São 2h28 da manhã, eu não dormi, eu tô num período que aqui a gente chama de sessia, que é o período onde encerram as notas, onde você pega os resultados das matérias que você passou, faz os exames finais. Se você não passar pelo método Zachot, Zachot é tipo, você faz é, tarefa de sala de aula, seminários e coisas que somam na sua nota. E daí, se for uma matéria que tem Zachot, você passa de Zachot e não vai para o exame final. Se for matéria que tem exame, você vai para o exame. E eu tô aqui, né, vendo qual a matéria que eu me lasquei, o que é que falta. Hoje é meu último dia. Eu tenho uma prova hoje de uma matéria chamada... o nome é grande. É uma matéria de relações internacionais. Enfim, não é o foco isso. Bom, e eu vim responder aqui um comentário que me deu um insight de outra coisa maior, mais interessante com relação ao canal, né? E o comentário falou bem assim que... eu tô comendo, viu, gente, sanduichinho. O comentário falou o seguinte... Deixa eu dar uma mordida primeiro. Eu invento de comer na hora de gravar um vídeo. Bom, terminar o vídeo, eu termino de comer. Um seguidor falou bem assim, algo que visivelmente eu tava arrependido, né, de ter vindo pra Rússia, de que eu sonhei uma coisa e quando cheguei aqui vi outra. Eu entendi o comentário dessa pessoa e obrigado por me gerar uma linha aí, mais uma linha de conteúdo. E eu quero abordar nesse ponto para explicar para vocês um pouquinho do meu conteúdo no canal e dentro disso dar dicas, né? Vamos lá. Primeiro, o que eu recomendo para vocês, baseado nesse comentário, foi o que eu fiz. Quando eu me interessei pela Rússia, quem é antigo no canal já sabe disso, que foi no final de 2011, eu comecei a pensar em um meio de vir para cá e encontrei a questão de estudar como um meio de poder estar legalmente aqui. Beleza, e qual foi o processo que eu iniciei? Aprender o alfabeto primeiro, aprender algumas palavras e comecei a criar conteúdo sobre a Rússia. Nessa de criar conteúdo sobre a Rússia, eu comecei a conhecer pessoas do país. Comecei a conhecer russos, comecei a conhecer russas e muitos deles que falavam português. E daí, o meu primeiro choque cultural, o meu primeiro impacto cultural, a primeira coisa que eu tive foi com o negativismo que muitos russos têm. Que quem um dia vier aqui para a Rússia ou quem mora no país sabe do que eu tô falando. Dessa mania que o russo tem de achar que nada vai dar certo. Deixa eu só esticar o microfone aqui para ficar perto da boca. De que nada vai dar certo, de que tudo tá mal e de que não tem muitas chances de se mudar. O russo, ele tem, não todo russo, né, salvo exceção, mas o povo russo, ele tem meio que um sentimento de que assim, de que as coisas não vão mudar para melhor. E eles vivem, e eles fazem, e eles constroem, eles trabalham, mas eles têm muito isso. Então eu peguei esse primeiro impacto. E conheci um amigo, o nome dele é Ilya. Ele é um amigo ele mora numa cidade lá para a banda de Moscou. E quando eu conheci, ele já falava português, de forma fluente. E a gente conversava muito. E eu percebia que ele me passava, ele me passou, né? Agradeço a Deus ter conhecido ele. Ele me passou o primeiro impacto do que seria conviver na Rússia, do que seria o povo russo. E assim, eu percebi que se eu falasse alguma coisa mal, se alguém falasse mal da Rússia, ele defendia. Mas ele falava muito mal, assim, ele era muito descontente e por aí vai. E ele me passava assim, batia real, Kaique, tem certeza que você quer vir pra cá? A Rússia não é um país de primeiro mundo, a Rússia não é um local que assim, que eu gosto de ver. Ele me passou a imagem que lá em 2012, sim, eu fiquei com um pouco de medo. Eu tinha medo de vir, porque os russos que eu conhecia eram como os brasileiros, que tacam pau no Brasil onde estão, mas vivem no Brasil, como eu vivi. E amo o Brasil. Eu sou exceção. Eu não taco pau no meu país porque eu gosto. Mas enfim.
E ele falava muito assim, e eu fui conhecendo outros que falavam: você é brasileiro, você é louco, por que, que você quer vir pra cá? E me questionavam muito. Quando eu recebi esse choque, eu meio que quis esconder, eu quis negar, eu quis. Ah, não, não, aí é russo que não gosta do país por algum motivo, blá blá blá. Eu queria, naquela época, me colocar numa posição onde a minha ideia sobre a Rússia tinha que ser maior do que a ideia de quem morava aqui. Tava iniciando, tava sendo estúpido, tava sendo uma pessoa que, assim, é... enfim, que não sabia do que estava falando e estava achando que tinha propriedade naquilo no primeiro ano que eu tinha começado a descobrir esse país geladinho, enfim. Aí beleza, fui seguindo, fui estudando sobre o país, pesquisando, assistindo vídeo, e na época, em 2012, tinha muita informação ultrapassada, não tinha canais em português que eu lembro que falava sobre a Rússia, e eu tentava encontrar informações e via aqueles vídeos velho de meme, de acidente de trânsito, com a Rússia parecendo que de 1800 e cachorro lascou a boca. Então eu tinha essa visão de Rússia: vodka, urso, gente bêbada, porrada e acidente de carro. Era o que eu tinha em mente, era o que eu tinha de Rússia, era o que eu pensava. Só que aí eu ia pesquisando, eu ia conhecendo pessoas, eu ia vendo e via que locais lindos e algo muito diferente, porque o primeiro russo que eu conheci de todos, o Ivan, ele foi super legal comigo. E daí, em contrapartida, conheci os amigos do Ivan e um dia eu percebi que eles estavam meio que rindo assim de mim. E então eu iniciei a Rússia com aquele pé pra trás que a gente já tem, com toda a carga que eu tinha do cinema, de que Rússia é vilão, de que Rússia não presta, de que Rússia é isso, de que Rússia é aquilo outro. E nesse período eu comecei a entrar a fundo, que as pessoas falavam muito: ó, é, a Rússia é um país que não suporta pessoas que gostam de gente do mesmo sexo. A Rússia é um país que não gosta de gente de cor preta. Inclusive você que já é moreno não tem medo de ir não, você que já é pardo, tem essa coisa assim, não tem medo de ir pra Rússia não. E eu comecei no ano de 2000, eu nunca falei isso aqui no canal, gente. Ó, esse vídeo tá sendo revelador aqui no canal. Em 2013, a 12 a 2013, eu comecei a despertar um medo de vir pra Rússia. Um medo que me acompanhou de pesadelo, cheguei até pesadelo, cheguei a pensar, já pensou, faço essa propaganda toda que gosto de Rússia. Isso já tem um ano que eu já estava produzindo conteúdo, estava indo pro segundo ano, eu acho, de conteúdo, e eu comecei a pensar, já pensou, eu chego na Rússia e primeira coisa que acontece comigo, eu levo porrada, o que é que eu vou dizer pros seguidores, o que é que eu vou dizer para as pessoas, como é que eu vou fazer? E daí, aquele medo foi meio que tomando conta e eu comecei a viver a minha vida e caminhar isso, levar uma linha paralela, assim, sabe? Com relação a isso. E ficou aquele sonho meio amortecido. Aí me veio 2013, eu já estava muito envolvido com Rússia, já tinha feito entrevista com a Sasha Kloveva, que é uma russa ucraniana, que eu fiz uma série de vídeos baseado no texto dela, 50 diferenças entre o Brasil e a Rússia. E daí eu comecei a conhecer outros russos chegaram ao meu canal, que falavam português ou que estavam aprendendo português e falavam assim. Eu nunca esqueço que uma russa falou pra mim: Kaique, eu gosto muito de ouvir você falar. Primeiro porque você fala devagar. Segundo, por causa do seu sotaque é muito fácil de entender, você fala, ela dizia que eu falava clara, né, claro as palavras, e eu assisto porque eu gosto para estar treinando. Então eu comecei a ter feedback dos russos de uma forma assim. E eu lembro que na entrevista com a Sasha, eu perguntei assim: Sasha, o que você acha tal de... A gente entrou no assunto de relacionamento, né, entre homens e mulheres tal, de Rússia e Brasil. Ela falou: Kaique, eu particularmente, como russa e ucraniana e tal, eu gosto do perfil dos brasileiros. Eu vou dizer por que eu tô entrando nesse assunto. Eu gosto do perfil dos brasileiros, inclusive o meu noivo. Ele parece muito com você. Ele tem barba, ele é da sua cor, ele é tal. Não me interessam homens russos porque ficar com russo é uma sensação estranha, como se você estivesse pegando um primo, um irmão, alguém da família, sabe? Aquela cara muito parecida e tal, segundo ela. E daí eu pensei: poxa, que interessante ouvir da boca dela, que é da Rússia. E eu comecei a conhecer outros russos e chegou um tempo, em 2014 a 2015,
que um amigo meu falou assim: Kaique, você poderia fazer uma plaquinha com o nome da página, que a página é Prospect Brasil, que traduzindo é Avenida Brasil, o nome da novela do Brasil, e é uma página que hoje se chama AV Brasil, que eles dublam as novelas brasileiras e são russos que são fãs das novelas. Aí ele pegou e disse: você poderia fazer uma placa com o nome e colocar assim, porque nós estamos postando fotos de pessoas do Brasil e colocando o nome, né, e colocando a nossa marca, né, Avenida Brasil, Prospect Brasil. Aí eu peguei e fiz, pintei lá tal, e fiz a plaquinha e tirei uma foto, né, um amigo meu tirou a foto e ele colocou na página. Eu fui olhar essa página depois e tinha uma fila de comentários assim, eu falei: meu Deus do céu, pronto, o que é que tá escrito? Quando eu fui ver o comentário, uma pessoa colocou: esse é o Kaique, porque não tinha o nosso nome, era só para ver a cara que era de estrangeiro e as placas. Aí uma pessoa colocou: esse é o Kaique, um russa, não lembro bem agora. Aí outra pessoa embaixo colocou: sim, é ele mesmo. Aí outra botou: nossa, ele é tão bonito. E a galera começou meio que assim, eles começaram a comentar. Eu disse: caramba, que mundo pequeno. Essa galera assiste meu canal, essa galera me acompanha de alguma forma, alguns aqui, né? Não foi muitos, mas tinha. E um desses me segue até hoje. Serafim, o nome dele, me segue em uma das redes sociais. Eu não vou dizer a rede, que senão eu sei que muita gente vai lá e vai ficar enchendo o saco do cara. Do homem. Aí, começou a... Eu vi isso, então eu tinha dentro de mim muita vontade de ir. Eu tinha a intenção de ir, mas a minha mente era muito poluída com relação à Rússia, porque as pessoas desciam cacete, as pessoas falavam muito mal desse país, e eu entrei numa noia de pesquisar vídeos da comunidade, por exemplo, LGBT, e comecei a pesquisar vídeos sobre racismo. E eu pegava matérias muito menores do que as matérias que eu via que saía anualmente nos Estados Unidos. E mesmo assim eu foquei, porque meu foco não era os Estados Unidos, então meu foco era a Rússia. Então se tivesse 10 matérias lá e uma da Rússia, aquela uma pesava em mim. E me doía muito a alma. Porque eu pensava: como é que eu vou para um país desse? O que é que vai acontecer comigo? E eu fui despertando medo, mas eu sempre fui guardando, porque eu sabia. E por que, que eu não expunha isso no canal? Por que, que eu não falei isso no canal? Porque era um medo que eu sabia que era um medo. Sabe aquela pessoa, vou dar outro exemplo. A pessoa passou a vida toda e, tipo, em uma relação tóxica. Uma mulher, vamos usar uma mulher de exemplo. E ela levou vários... Tô entendendo, né? Eu vou evitar o palavreado pro YouTube não. E daí ela consegue se livrar dessa relação. Ou ela aprendeu que assim, o pai dela era ignorante, ela encontrou um marido assim e ela se vê livre, com a opção de escolher se vai ficar solteira ou se vai casar com outro homem. Quando ela encontra outro, o que é que essa mulher vai ter como recordação? O que é que ela vai ter como base para ela entender, para ela ter qual aspecto de relação que ela tem em mente? Tóxica. Então ela vai ter medo, porque ela vai ter a mente dela, o histórico dela é carregado desse peso, dessa toxicidade. Voltando, saindo da analogia e voltando para a minha experiência, para a minha vida. Quando eu decidi vir para a Rússia, eu passei um processo de que eu tinha que desintoxicar de tudo aquilo que eu via, de tudo aquilo que eu pensava da Rússia. Aí começaram algumas pessoas a produzir conteúdo, conteúdo francês, conteúdo. E eu sou do tipo, e eu aconselho vocês, sejam assim também. Eu acredito em todo mundo e eu não acredito em ninguém, em nada. Kaique, contraditório, não, eu vou te explicar. Quando eu vejo um youtuber falar: ah, esse país é maravilhoso, que eu vivo aqui assim, que eu faço não sei o que lá, que eu faço isso assim, pintar, eu simplesmente digo: que legal, adorei esse conteúdo, mas não acredito. Eu vou pesquisar, eu vou procurar uma segunda opinião, vou procurar uma terceira opinião, vou tentar observar aquela pessoa, ver o histórico dela e pesar se aquilo que ela está falando é verdade. Quando eu nutri esses sentimentos, eu comecei a conversar com russos, e alguns russos diziam assim: Kaique, não é assim aqui, não é dessa forma, e me explicavam, e eu me falando e tal. Aí quando eu cheguei lá no ano de 2016, 2017, beirando 2018, eu já tinha uma outra visão de Rússia, eu já estava com a cabeça muito mais amadurecida, eu já não tinha aqueles medos, eu já sabia que eu tinha muito do fruto ainda, que lá no fundo eu ficava assim: e se? E se? E se acontecer?
E se eu chegar lá todo empolgado e tiver esse banho d'água fria assim que chegar e tal. Mas eu pensei, eu já tinha anos de experiência de Rússia, de pesquisa de Rússia, sem nunca ter pisado, deixando claro. De pessoas que eu conhecia em cidades diferentes. Por exemplo, eu tenho contato com gente de Rostov, eu tenho contato com gente que já foi para São Petersburgo, Moscou, Saratov, que mais? Vladivostok. Então eram pessoas de vários locais da Rússia, de Rabarovsk, de muito. Tipo, a Rússia é gigante, eu tenho gente da Ásia, eu tenho gente da Europa, eu tenho gente de vários locais, de vários locais da Rússia. E eu já tinha uma base minha, eu já tinha um conhecimento meu do que fazer. E por que que eu não explanava meus medos naquela época? Porque a Rússia já era tão estigmatizada, a Rússia já era tão falada mal, que se eu externasse esse meu medo de vir pra cá, as pessoas iriam se nutrir no meu medo e iam ouvir muito mais o ruim do que o bom. Então eu optei a mostrar sempre o melhor do que a Rússia teria para mostrar quando eu estava no Brasil. Por quê? Porque eu achei necessário estar aqui, viver aqui, viver minha experiência para depois apontar os erros, defeitos, problemáticas e etc. Hoje eu estou há 2 anos aqui na Rússia e eu vou abrir meu coração para vocês aqui. E agora eu faço o gancho lá atrás, onde o seguidor falou que percebeu que eu cheguei aqui com uma visão e mudei, né, e tal. Bom, vamos lá? Preparados? Então, quando eu cheguei aqui, não foi nada de novo embaixo do sol. Eu já tinha ouvido sobre a Rússia, eu já tinha ouvido os pontos ruins aqui, eu já tinha ouvido muitas coisas. O que aconteceu comigo, o que acontece comigo é simplesmente o quê? Como eu já falei no último vídeo, para não ser maçante e repetitivo, eu tive uma carga muito pesada para vir para cá. Eu passei muita coisa para vir, da perda da minha mãe a 2 anos enrolado em encrenca de justiça, né? Encrenca, né? Procedimento judicial, morando com meu irmão, que é menor, que começou menor de idade e depois ficou de maior morando comigo. E foi muita coisa. Cheguei aqui, aí peguei outro baque. Então eu não tive uma experiência de intercambista como meus amigos aqui, que os pais financiam para me estudar, pais fofos, maravilhosos financiam. Eles vieram aqui na preocupação de estudar, não de talvez não ter dinheiro na outra semana para comer. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então eu peguei, e ainda assim eu mostrei o melhor que eu pude mostrar de mim e da experiência que eu estava tendo aqui. Então eu peguei o primeiro ano baque muito pesado, me juntou uma carga emocional terrível. Eu cheguei atrasado por causa do meu processo. Como o meu processo foi um dia, eu vou explicar mais do meu processo seletivo, não agora. E daí eu cheguei, já tinha umas semanas de aula passado, eu perdi plural, eu perdi singular, eu perdi o início de padege, né, que são as declinações do russo. Então meu russo é todo cagado, por causa disso também, que eu perdi essa base e eu fiquei muito desmotivado, que eu tinha que trabalhar para fazer dinheiro, eu tinha que tentar fazer dinheiro e estudar ao mesmo tempo. Então tive uma preparatória podre boa ao mesmo tempo. E vim para a universidade, não tive mais contato tanto com os russos, né? Fui tendo esporadicamente e fiquei e já estava na carga emocional grande. Então esse momento agora é o momento que eu já estou começando a ter uma estabilidade, que eu já consigo me manter aqui. Tanto que meu pai sempre me ajudou no que ele pôde, mas por exemplo ele teve um aperto mesmo devido à pandemia, devido a essas coisas, e esse mês aí ele teve essa dificuldade de conseguir ajudar tudo, mas graças a Deus eu não precisei. E eu digo graças a Deus porque assim eu quero poder ajudar, na verdade eu quero poder retribuir e futuramente eu manter meu pai para ele nem ter que trabalhar, como eu tinha plano com minha mãe, mas infelizmente ela não ficou viva para isso. Mas eu consegui me manter e bem aqui, mais tranquilo, mais estável. Eu tô começando a conseguir me manter sem luxos, sem coisa desse tipo. E quem precisa de luxo, né? Na verdade. E daí, eu muitas vezes aqui eu apareci, talvez com a cara estafada, talvez cansado, talvez meio com um olhar triste. E
e foquei também em alguns pontos negativos por duas questões. Primeira, toda a carga emocional, tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, tudo que eu passei, esse período que agora eu tô me estabilizando. Mas sabe quando você leva uma porrada? Eu vou dar outro exemplo. Sabe quando você escorrega e você cai? Você bate uma perna no chão, ou você bate um braço. O susto é tão grande, o pico da adrenalina é tão grande que você não sente naquela hora. Passa o tempo, seu organismo volta ao normal, assim, os seus sentimentos voltam ao normal, aquele pico da adrenalina vai embora do susto e tal. Aí o que é que você começa a sentir? O braço. Aquela dorzinha incômoda, e você movimenta e ela dói. Você dorme, descansa. Quando você acorda no outro dia, você não consegue nem mexer o braço. Aí sente todo aquele impacto. Eu tô sofrendo o impacto da queda. Eu tô sofrendo o impacto da porrada. Tipo, eu sei que pra muita gente pode dizer, nossa, mano, vira a página. Por exemplo, sua mãe faleceu em 2016. Passou, você já tá em 2021. Sim, eu sei. E eu tô muito melhor com relação a isso. Hoje eu falo dela e não choro. Vocês viram como já teve vídeo meu que eu chorei. Eu choro de vez em quando. Batam as lembranças assim, vem. Mas eu sinto que o impacto desse de 2016 pra cá meio que tá começando agora. E eu tô começando a lutar pra manter a mente calma, pra manter a minha saúde mental intacta. E é isso. Então, voltando novamente ao comentário. Quando a pessoa falou que eu cheguei aqui e vi o que eu não imaginava e que me arrependi, eu quero dizer que essa pessoa está extremamente equivocada. Eu estudei bastante antes de vir para cá. Eu pesquisei bastante antes de vir para cá. Eu conheci pessoas, quem vive comigo me conhece, quem me acompanha no canal viu o meu processo. E morando aqui hoje, eu tenho propriedade para poder dizer para você que me assiste os pontos negativos, os pontos positivos, o que vale a pena, o que não vale a pena. E continuarei trazendo coisas negativas também, porque é necessário. Essa vida sem. As pessoas hoje estão muito acostumadas a ver no Instagram gente usando filtro em tudo que posta. Filtro de cílio, filtro que afila nariz, filtro com coisa. Eu já ouvi gente falar, nossa, um amigo meu uma vez falou, por que você não passa uma maquiagem, uma coisa assim, pra disfarçar de vez em quando a olheira? Às vezes aparece tão feio nos vídeos. Eu falei, não, essa é minha cara. Quem quiser me assistir, vai assistir assim. Porque eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de filtro. Eu não gosto dessa. Isso me incomoda quando eu assisto em algum canal uma coisa que eu não sinto veracidade. Então, quem tiver no meu canal, quem gostar do meu conteúdo, quem gostar de mim, vai gostar da forma que eu sou, com a cara que eu tenho, com o discurso que eu tenho, com o sotaque que eu tenho, com o conteúdo que eu tenho. Quem não gostar, o YouTube é um calendário. O YouTube é um menu, né? Uma plataforma que tem milhares de pessoas para seguir, com outra cara, com outra pegada, com outro discurso. E nesse vídeo eu quero dizer assim que a Rússia que eu vivo hoje é a Rússia que eu sabia que eu viveria quando eu estava no Brasil. No Brasil teve momentos de eu achar que seria pior. E aqui hoje eu quero mostrar para vocês uma totalidade do que é a vida do estrangeiro na Rússia. Inclusive, eu tô postando esses vídeos muito assim, só falando, só conversando tal, porque eu tô produzindo conteúdo, eu tô tendo as reuniões de um projeto que eu vou em breve anunciar aí, muito bacana sobre a Rússia, que vou gravar na rua, que vou mostrar também a Rússia fora do meu quarto. Mas eu tô no momento de aula, então eu não tenho como abraçar os dois ao mesmo tempo com tanta força. Mas eu quero dizer assim, que 2 anos aqui na Rússia, não me arrependi do país. É um país maravilhoso, olha o porém, eu não vivo aqui uma vida totalidade de país. Eu vivo uma vida de estudante, onde você estuda de manhã, ao finalzinho da tarde, e por exemplo, você passa rotinas aqui de você passar 2 semanas basicamente sem sair do quarto, só para comprar comida e voltar à vida acadêmica. Eu sou desleixado na minha vida acadêmica, eu preciso mudar seriamente isso. Que se eu fosse mais empenhado, vocês não estariam vendo tantos vídeos. Mas assim, isso não é. Kaique, na Rússia hoje você está vivendo a vida que você pensava quando você estava no Brasil? Não. Porque eu pensei que quando eu viesse pra cá, eu queria quando eu viesse pra cá, sair, viajar, conhecer as outras cidades.
sentar na porta de um senhorinho ou de uma senhorinha russa e conversar com ela, perguntar o que você achava da União Soviética, como é a vida, e mostrar essa vida e sair mais e conhecer mais pessoas e viver. Eu estou vivendo como parecido do que eu viveria no Brasil, se eu estivesse estudando e trabalhando. Então, por isso, às vezes eu venho tão cansado, às vezes eu trago essa carga para vocês e vocês não têm culpa disso, nem merecem. Na verdade, eu nem trago tanto que eu sempre dou aquela polida para não estar descarregando em ninguém, uma responsabilidade minha. Eu que arque com meus problemas, com minhas dores. Mas assim, não me arrependi de vir para aqui. A Rússia é um país maravilhoso. Eu fui bem acolhido. Porque falar mal ou achar ruim de um país que me abraçou, de um país onde eu tenho mais oportunidades como estrangeiro. Eu vejo que no meu trabalho de YouTube eu estou tendo mais oportunidades do que eu teria no Brasil. Eu cresci muito mais aqui do que no Brasil como pessoa, como digital influencer, não gosto dessa palavra digital influencer, como um criador de conteúdo. E os russos são super fofos. Os russos me tratam bem, me convidam, eu vivo e volto, vou conhecer um monte de pessoa, viajo, tô doido agora. Visito, pego o carro, vou pra casa do povo e me dão comida e conversam e a gente sai. E é isso, gente. Então, respondendo o seguidor e algumas mensagens, eu não cheguei aqui ilusionado. Eu acho que uma coisa que, graças a Deus, ele me ensinou é não ser, como é que falam, no país a gente chama isso de Alice no Brasil, né? Não ser Alice no País das Maravilhas. E eu recomendo você que está me assistindo, não seja um Alice no País das Maravilhas. Não, chega muita gente aqui às vezes com raiva de mim. Ai, Kaique falou isso. Kaique falou, porque um dia eu falei que eu acho uma porcaria a música daqui, a música pop daqui. E eu continuo achando. Eu detesto música russa. Detesto. Quando eu morava no Brasil, eu ouvia música de guerra, né? Kalinka, Oidanevich, tal, música de 1600, de Cossaco, desse tipo de coisa. Só que, gente, cansa ouvir esse tipo de música, né? Música de guerra, música de hino, música dos feitos, o histórico. Eu gosto de música pop, eu gosto de música do dia a dia, eu gosto de música de amor. E assim, e as músicas pop daqui são muito ruins, por exemplo. E tem seguidor que se ofende. Nossa, teve um seguidor que se ofendeu tanto uma vez que eu falei que eu acho a música daqui uma porca. E eu repito, no meu gosto, na minha opinião, eu repito, você vai pra uma balada aqui e a música é uma porcaria. É muito ruim. E é engraçado que hoje, inclusive, eu tava conversando com um amigo meu, russo, super gente boa. E ele falou assim, Kaique, você conhece música tal? Aí eu falei, não. Ele disse, você não conhece fulano de tal? Eu falei, não. Ele, e fulano? Música russa, né? Aí eu falei pra ele, né? Eu falei, mano, sinceridade, eu não gosto de música russa, eu não escuto. Aí ele disse, aí ele riu. E eu falei isso aqui pros russos, tudo. E eles, assim, tem uma outra que eu gosto bastante. Eu até posso depois passar pra vocês uma playlist das músicas que eu gosto. Bem legais. Mas assim, de cada 10 músicas, eu gosto de 3 ou 2 russas. Mas a música mesmo é muito ruim. A música pop, a música do dia a dia. Aquela, se encontra algumas pessoas com estilo legal. Mas assim, música mesmo é uma coisa que eu não gosto. E eu poderia chegar aqui. Ai, gente, música russa. Que maravilha, tal. Ai, eu adoro, eu escuto essa música. Porque se eu fingir, vocês não vão saber se eu tô falando a verdade. Eu posso chegar aqui e mostrar uma playlist de música que eu acho uma bosta. E dizer pra vocês que é maravilhosa. Mas eu acho que esse conteúdo já tá cheio de gente que faz. Então eu propus trazer aqui uma realidade que eu vivo, o que eu gosto. Por exemplo, o que é que eu ouço todo dia? Eu ouço música tipo Dua Lipa, Sia, Joss Stone, Whitney Houston. Aí eu ouço muito música francesa, Angèle, que é uma cantora francesa não, uma cantora que canta francês, eu tô amando. Eu gosto de música francesa, eu gosto de mais do que de música do Brasil. Eu ouço muita música do Brasil, tenho uma playlist de música do Brasil. E é meu gosto, gente. Eu não vou chegar aqui pra vocês e dizer que eu gosto da música russa ou que eu gosto da comida russa, que é melhor do que a comida do Brasil, que não é. A comida do Brasil tá anos luz na frente daqui. Isso não é cuspir no prato do comeu. Isso não é achar que, ai, é um porcaria. Não, gente, é meu gosto. No Brasil eu não gostava de um monte de coisa. Aqui eu continuo não gostando de um monte de coisa. E eu não sou obrigado a gostar. E daí, quem gostar, parabéns, legal. Mas essa é a visão que vocês vão ter aqui no canal. É isso que vocês vão ter.
E sobre ponto positivo, agora vamos falar sobre os pontos positivos. Eu nunca fui agredido aqui na Rússia. Que mais? Eu não sou tratado mal. A minha cor, eu sendo pardo, não me faz passar, pelo contrário. Eu já recebi elogio por causa da cor, já recebi professores falando sobre a minha cor assim de uma forma não pejorativa. E ser brasileiro aqui é falar, sou brasileiro, arrancar sorriso do povo, arrancar do povo assim, afirmações como você é louco sendo brasileiro e morar aqui na Rússia. Uma vez a policial, quando eu fui pego com bebida com um menino, né, na rua, policial começou a conversar comigo, já falei isso aqui até, mas vou repetir. Ela me chamou pro canto e disse, começou a me fazer pergunta, ela disse, você mora onde no Brasil? Aí eu olhei assim pra ela e disse, não, tenha medo não, isso não tem nada a ver com esse momento não, é curiosidade minha. Aí eu comecei a falar do Brasil e tal, ela falou, por que você é de um país como o Brasil, tão maravilhoso, tipo, maravilhoso não, ela falou, tão bonito, com praia, com tal, e você tá vindo pra Rússia, pra Vladivostok, eu não consigo entender. Eu queria o Brasil, tal, ela começou a falar tudo. E eu sou bem tratado. E eu vou finalizar esse vídeo recomendando, venham sim para a Rússia. É um país maravilhoso, vale a pena viver aqui, vale a pena estudar aqui. Eu não tô ainda realizado com o que eu quis fazer, da forma que eu falei. Tô grato, gosto de estar aqui, mas eu não tô realizado por não estar vivendo o que eu queria estar vivendo ainda, porque vou ter tempo para fazer isso agora. Mas assim, não me arrependi. A Rússia é um país bom, sim. E mais do que isso, eu vou trazer para vocês mais conteúdos da Rússia e conteúdos também positivos. Eu tenho bastante conteúdo positivo, é porque na verdade algumas pessoas focam em uma coisa ou outra. E esse vídeo, ele não é um vídeo tipo de desabafo não, mas foi um gatilho que me deu para gravar esse tipo de conteúdo para vocês. Cuidado com as pessoas que falam muito bem dos outros países, porque é mentira. Todo país tem um ponto positivo e negativo. E no mais, eu tô produzindo aí um vídeo, vai ser simples o vídeo, mas eu vou fazer um vídeo falando, dando dicas, vai ser tipo meio que uma mentoria, uma consultoria para quem quer vir para a Rússia. E nada de pago, nada disso não. Eu vou começar a dar dicas do que vocês comprarem, de como se preparar, do que vir, do que trazer. E por exemplo, para morar na Rússia, vocês precisam de algumas coisas para facilitar o dia a dia de vocês. Primeiro por causa do aquecedor que seca às vezes muito o nariz, aí tem um aparelhinho que você pode comprar aqui que vai te ajudar muito. Para cozinhar já tem outro. Se você pega uma casa que não é uma moradia boa estudantil e faz muito frio, aí já vou dar uma dica do que comprar para dar uma aquecidazinha aqui na casa. Panelas que são especiais daqui e outras coisas. Então eu vou fazer uns vídeos assim também para dar um norte para vocês que querem vir para a Rússia, vocês irem preparados. E para você que chegou até o final desse vídeo e tá ouvindo o que eu tô falando e quer vir para a Rússia e quer também saber qual vai ser o rumo desse canal, o que é que esse canal vai tratar, gente, eu vou continuar falando aqui das minhas boas experiências e das más. Hoje eu tenho propriedade para poder falar, entre aspas, mal do país, porque eu moro aqui. No Brasil eu não podia estar falando do que eu não conhecia. Então aqui eu posso trazer os dois lados da moeda. E fico grato para vocês que estão aqui, que gostam do meu conteúdo e que entendem e que não tem preguiça de pensar, nem de assistir e nem de ouvir o que eu falo. Para vocês que fazem isso, muito obrigado. E Deus abençoe vocês. Beijão. Dá um like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver, coisas desse tipo. E gente, faltamos menos de 200 para bater 30 mil. Caraca, vai ter festa de 30 mil, viu? Vai ter festa. Beijão. Fiquem com Deus e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.